A tranquilidade não está em mudar o mundo, mas em aprender a não ser abalado por ele. Marco Aurélio. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta o ar entrando, percorrendo seus pulmões, preenchendo cada espaço do seu corpo. Agora, solte lentamente e perceba o silêncio que existe entre uma respiração e outra. Esse instante tão simples e tão esquecido é o que os estoicos chamavam de liberdade. Mas na vida real, quantas vezes nos permitimos parar? O mundo parece gritar o tempo inteiro. As notícias trazem tragédias, os dias se arrastam sob responsabilidades, e as redes sociais nos inundam com expectativas que não pedimos para carregar. Vivemos rodeados por promessas de felicidade instantânea, mas, por dentro, carregamos um vazio silencioso. Talvez você acorde de madrugada com o coração acelerado. Talvez sinta que a vida está passando rápido demais, que o tempo escorre entre os dedos e quanto mais tenta controlar tudo, mais o caos parece dominar. Seja como for, há uma pergunta que ecoa dentro de nós. Como encontrar paz em meio a um mundo que nunca para? Essa não é uma pergunta nova. 2000 anos atrás, quando o Império Romano era o centro do mundo, homens e mulheres enfrentavam seus próprios abismos, guerras que devastavam cidades, pestes que arrasavam famílias, traições políticas, a perda de filhos, a inevitabilidade da morte. Não havia redes sociais, mas havia medo. Não havia tecnologia, mas havia ansiedade. Não havia relógios digitais, mas havia a mesma urgência de viver. E, no meio desse turbilhão, 3 homens comuns se tornaram faróis para a eternidade. Um imperador que comandava o maior império da Terra, mas escrevia para si mesmo sobre como ser livre por dentro. Marco Aurélio. Um escravo que conheceu a humilhação, a dor e a perda, mas descobriu uma liberdade que ninguém podia tocar. Epiteto. Um filósofo que caminhava entre a riqueza e o exílio, o poder e a vulnerabilidade, e nos ensinou que viver bem é aprender a soltar. Sêneca. Eles viveram em tempos diferentes, mas partilharam a mesma sabedoria. Não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar quem nos tornamos diante do que acontece. O estoicismo não é uma doutrina morta, não é uma lista de regras engessadas nem um refúgio para os fracos. É uma arte de viver. É o chamado silencioso para reencontrar a serenidade dentro de si, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Neste vídeo, vamos caminhar juntos pela vida e pelos pensamentos desses 3 homens. Não será um passeio superficial. Vamos mergulhar nas batalhas que eles enfrentaram, nas perdas que suportaram, nas noites em que a alma parecia prestes a desmoronar, e descobrir como eles encontraram a força para permanecer firmes. Talvez, enquanto ouvimos suas histórias, possamos encontrar respostas para os nossos próprios dilemas. Como lidar com a ansiedade que nos corrói por dentro? Como aceitar a morte sem viver com medo dela? Como aprender a estar presente, mesmo quando o tempo parece escorrer entre os dedos? Como cultivar uma liberdade que nada nem ninguém pode roubar? Se, em algum momento, você sentir que estas reflexões ressoam no seu coração, considere se inscrever no canal Tesouros Estoicos. Não por nós, mas por você. Porque aqui, todas as semanas, abrimos espaço para um respiro, para uma pausa, para um mergulho profundo naquilo que realmente importa, o encontro consigo mesmo. Respire outra vez. O silêncio está dentro de você. O caminho para a paz começa agora. Capítulo 1. Marco Aurélio, o imperador que descobriu a liberdade dentro de si. Dentro de cada um de nós, há um império mais vasto do que Roma, mas poucos ousam governá-lo. Marco Aurélio. O silêncio de um imperador. Roma nunca dormia. No coração do império, os mercados fervilhavam, os passos ecoavam nas ruas de pedra e os templos se enchiam de preces por vitória, riqueza e saúde. Mas, acima de tudo isso, no Palácio Imperial, havia noites em que um homem não conseguia dormir. Esse homem era Marco Aurélio. O mundo via como um Deus vivo, um governante absoluto, o homem mais poderoso da Terra. Mas, por trás dos títulos e das coroas, havia alguém profundamente humano, um homem que chorava, temia, perdia e duvidava. A imagem pública mostrava força. O íntimo escondia fragilidade. Nas longas madrugadas de insônia, Marco se voltava para o único lugar onde poderia encontrar respostas, dentro de si mesmo. Foi nessas noites silenciosas que nasceram suas meditações, não para Roma, não para o Senado, não para a posteridade. Ele escrevia para sobreviver a si mesmo. O menino que já sabia sofrer. A sabedoria de Marco não brotou do trono, nasceu do silêncio e da dor.
Desde criança conviveu com uma saúde frágil, dores constantes, febres recorrentes, crises de cansaço extremo. Enquanto outros jovens romanos se perdiam em festas e ostentação, Marco se refugiava nos livros. Por volta dos 12 anos, passou a vestir uma túnica simples, recusando perfumes, joias e banquetes. Isso não era rebeldia, era treino para a alma. Ele parecia intuir, muito antes da maioria, que, quanto mais precisamos do supérfluo, mais escravos dele nos tornamos. Hoje, vivemos cercados por excessos, mais informações, mais desejos, mais comparações. E, ainda assim, nunca estivemos tão ansiosos. Marco, ainda menino, já nos dava uma lição. A liberdade começa quando aprendemos a precisar de menos. O destino que não se pode recusar. Aos 17 anos, Marco Aurélio foi adotado pelo imperador Antonino Pio, tornando-se herdeiro do trono de Roma. Imagine um jovem introspectivo, amante da filosofia, de repente lançado para o centro do poder absoluto. Ele poderia ter se encantado com o luxo, cedido à vaidade, embriagando-se com a autoridade. Mas Marco escolheu outro caminho, decidiu ser um filósofo no trono. Essa escolha o moldaria para sempre. Ele entendeu que governar um império exigia muito mais do que exércitos e decretos, exigia disciplina da mente e serenidade da alma. E descobriu uma verdade que ecoa até hoje. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. O imperador em meio ao caos. Quando assumiu o trono em 161 d.C., Marco encontrou um império à beira do colapso. Guerras violentas ameaçavam as fronteiras. Uma epidemia mortal, a peste antonina, devastava cidades inteiras. Conspirações e traições surgiam entre os mais próximos. No meio de tudo isso, Marco perdeu vários filhos pequenos. E, para agravar, sua própria saúde era frágil. Dores crônicas, insônia e febres constantes o acompanhavam. Imagine viver tudo isso e, ainda assim, carregar a responsabilidade de manter um império inteiro de pé. Se Marco não tivesse aprendido a voltar-se para dentro, teria sucumbido. Foi nesse período que suas meditações se tornaram um refúgio secreto. Em tendas militares, à luz trêmula de uma lamparina, ele escrevia diálogos íntimos com a própria alma. Ali, lembrava-se: não posso controlar a guerra. Não posso deter a peste. Não posso impedir a morte dos que amo. Mas posso controlar quem sou diante disso tudo. Essa consciência foi seu escudo. E pode ser o nosso. As batalhas que ninguém via. Os registros históricos falam sobre as vitórias militares de Marco, mas suas maiores batalhas eram invisíveis. Eram travadas na mente. Contra o medo da morte. Contra a raiva pelas traições. Contra o orgulho que poderia corrompê-lo. Contra a desesperança de ver Roma ruir. Ele sabia que, se não vencesse essas batalhas internas, jamais governaria o império externo. Hoje, também travamos guerras silenciosas. Contra a ansiedade que nos sufoca. Contra a comparação que nos diminui. Contra a necessidade incessante de validação. E, assim como Marco, só vencemos quando aprendemos a domar o caos dentro de nós. O exílio interior. Muitos estudiosos imaginam Marco sozinho em um acampamento militar, escrevendo à luz de uma lamparina. Do lado de fora o vento cortante e o rugido dos soldados. Do lado de dentro, apenas silêncio. Ali, Marco encontrava um exílio interior, um espaço onde o poder, o medo, a guerra e a morte não tinham autoridade. Ele sabia que, sem esse espaço interno, o caos externo sempre venceria. Hoje, vivemos mergulhados em ruídos, notificações, opiniões, pressões, urgências. Mas raramente paramos para ouvir o que há dentro de nós. Marco nos ensina que o verdadeiro refúgio não está em fugir do mundo, mas em encontrar um lugar de quietude dentro de si. As lições atemporais. Os ensinamentos de Marco Aurélio sobreviveram porque falam sobre dilemas eternos. Sobre o medo. Tudo que ouvimos é opinião, não fato. Tudo que vemos é perspectiva, não verdade. Sobre o controle. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Sobre a morte. Não viva como se fosse imortal. Enquanto respira, enquanto pode, seja bom. Essas frases não são ornamentos intelectuais. São convites à transformação, lembretes de que não precisamos controlar o mundo para viver em paz. O eco da eternidade. Marco Aurélio não escreveu para nós. Escreveu para si mesmo. E talvez seja justamente por isso que suas palavras atravessam séculos. Em um mundo obcecado por conquistas externas, ele nos lembra que tudo passa. O poder,
a glória, o ouro e os títulos. O que permanece, no fim, não são os impérios, mas o caráter que cultivamos. Marco Aurélio e nós. Talvez hoje você não governe um império, mas carrega sua própria coroa invisível. A pressão da família. As responsabilidades do trabalho. O medo de falhar, de perder, de ser esquecido. Marco Aurélio viveu em meio ao caos. Nós também. Ele aprendeu a encontrar paz não quando o mundo se aquietava, mas quando o silêncio dentro dele se tornava mais forte que o barulho ao redor. E essa é a maior lição de todas. Não precisamos controlar o mundo para encontrar a paz. Precisamos aprender a governar a nós mesmos. Capítulo 2. Epiteto, o escravo que encontrou a liberdade que ninguém pode roubar. A liberdade não está em fazer o que se quer, mas em querer aquilo que se pode controlar. Epiteto, o nascimento sem escolhas. O ano era 55 d.C. Em uma pequena cidade chamada Hierápolis, na Frígia, atual Turquia, nasceu um menino que, desde o primeiro suspiro, não pertencia a si mesmo. Seu corpo tinha dono. Seu destino estava escrito antes que pudesse sonhar. Seu nome, Epiteto. Enquanto outros vinham ao mundo herdeiros de terras e títulos, Epiteto nasceu escravo. Imagine crescer sabendo que cada decisão da sua vida pertence a outro homem. O que vestir, o que comer, quando dormir, como falar, o que pensar, tudo determinado por uma vontade que não era sua. Para muitos, isso seria motivo suficiente para viver na escuridão da revolta. Mas Epiteto descobriu algo que transformaria para sempre a história da filosofia. Ninguém pode acorrentar uma mente que se reconhece livre. O encontro com a dor. Epiteto foi comprado por Epafrodito, um poderoso secretário do imperador Nero, conhecido pela brutalidade. Há relatos de que, durante um acesso de fúria, Epafrodito teria torcido a perna do jovem escravo até fraturá-la. Com uma calma impossível de conceber, Epiteto teria dito: "Se continuar, vai quebrar." E, quando a perna finalmente quebrou, completou serenamente: "Eu te avisei." A partir daquele dia, Epiteto mancou pelo resto da vida. Mas, no que parecia uma tragédia, encontrou uma revelação. Podem ferir o meu corpo, mas não podem tocar naquilo que eu sou. Essa lição moldaria toda a sua filosofia. Ele aprendeu cedo que o sofrimento físico é inevitável, mas a forma como reagimos a ele está sempre em nossas mãos. O despertar da filosofia. Mesmo sendo escravo, Epiteto conseguiu assistir às aulas do filósofo estoico Musônio Rufo em Roma. Ali, algo acendeu dentro dele. Enquanto outros buscavam poder, glória ou riqueza, Epiteto se perguntava: o que significa ser verdadeiramente livre? A resposta não estava fora, mas dentro. A liberdade não é o que o mundo te permite, mas o que você decide ser diante do mundo. De escravo, Epiteto se tornou discípulo. E de discípulo, tornou-se mestre. Mesmo antes de ser libertado, já havia descoberto a maior libertação de todas. Ninguém pode controlar a mente de quem aprende a governar a si mesmo. A filosofia como refúgio. Epiteto nunca escreveu um livro. Suas ideias chegaram até nós graças a seu discípulo Arriano, que transcreveu suas lições em 2 obras fundamentais, Discursos e Enchiridion, o Manual de Vida Estoica. E talvez seja justamente por não ter escrito para os outros que suas palavras parecem tão íntimas, tão diretas, tão urgentes. Epiteto não falava como um acadêmico distante. Ele falava como alguém que viveu o que ensinava. Sua filosofia pode ser resumida em uma ideia simples, mas transformadora. Algumas coisas dependem de nós. Outras, não. Dependem de nós, nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas ações. Não dependem de nós, a fama, a riqueza, a saúde, as opiniões dos outros, o tempo, a morte. Grande parte do nosso sofrimento, dizia Epiteto, vem do erro de tentar controlar o incontrolável. Vivemos presos à ilusão de que, se tudo acontecesse do nosso jeito, seríamos felizes. Mas a vida não negocia com nossos desejos. A verdadeira liberdade começa quando paramos de lutar contra o que não podemos mudar e colocamos toda a nossa energia naquilo que está nas nossas mãos, nós mesmos. O teste da adversidade. Epiteto não falava de teorias. Ele conhecia a dor na pele. Viveu humilhações, fome, medo e violência, e, ainda assim, não permitiu que isso moldasse o seu espírito. Quando alguém o insultava, ele lembrava seus discípulos. Quando alguém te ofende,
É a tua interpretação que decide se isso é um insulto. Essa lição é quase impossível de viver no mundo moderno. Hoje, somos constantemente avaliados, julgados, comparados. Vivemos sob os holofotes das redes sociais, reféns da aprovação alheia. Mas Epiteto nos lembra que nenhuma palavra tem poder sobre nós se não lhe dermos permissão. Ele entendia que a mente humana é como uma fortaleza. Se mantivermos os portões fechados, ninguém pode invadi-la. Mas, se os deixamos abertos, qualquer opinião, qualquer crítica, qualquer medo pode nos dominar. A verdadeira invencibilidade, ensinava Epiteto, nasce quando aprendemos a fechar os portões da mente. O desapego como liberdade. Epiteto dizia que sofremos porque confundimos posse com pertencimento. Achamos que as pessoas, os bens, os status nos pertencem. Mas tudo o que temos é emprestado pelo tempo. Ele nos provoca com uma reflexão desconfortável. Não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e viverá em paz. Essa frase não é resignação, é poder. Quando aceitamos que não controlamos o mundo, deixamos de desperdiçar energia lutando contra ele. E, nesse espaço que se abre, encontramos algo raro, leveza. Imagine como a sua vida mudaria se você deixasse de tentar controlar. O que os outros pensam sobre você. O que o futuro reserva. O que já aconteceu e não pode ser desfeito. É um ato radical de libertação, soltar o que nunca esteve sob o nosso domínio. A escola da vida simples. Quando Epiteto finalmente conquistou a liberdade, não se cercou de luxos nem buscou vingança. Escolheu viver de forma simples, quase austera, na pequena cidade de Nicópolis. Ali, abriu uma escola de filosofia que atraiu alunos de todas as partes do império. Sua vida era uma extensão de seus ensinamentos. Poucos bens. Nenhum apego desnecessário. Um foco inabalável naquilo que realmente importa, o caráter. Talvez essa seja a parte mais difícil para nós, hoje. Vivemos numa era de excessos, onde somos ensinados desde cedo a medir nosso valor pelo que possuímos. Epiteto nos convida a inverter essa lógica. Não somos definidos pelo que temos, mas pelo que somos capazes de viver sem. A herança invisível. Epiteto nunca governou impérios. Nunca comandou exércitos. Nunca ergueu monumentos. Mas sua filosofia atravessou séculos e influenciou homens como Marco Aurélio, Nelson Mandela e até mesmo líderes contemporâneos. Sua vida nos ensina que a verdadeira grandeza não está no que conquistamos fora, mas no que dominamos dentro. Podem nos tirar tudo, bens, status, liberdade física, mas ninguém pode nos roubar a escolha de quem decidimos ser. Epiteto e nós. Vivemos em um tempo diferente, mas carregamos as mesmas dores. Queremos controlar o futuro. Sofremos com as opiniões dos outros. Resistimos à mudança e à perda. Lutamos contra a impermanência da vida. Epiteto nos oferece um caminho. Ele não promete uma vida fácil, mas promete algo muito mais valioso. Uma mente inabalável. Se aprendermos a distinguir o que depende de nós do que não depende, descobriremos uma liberdade que não pode ser roubada por nada nem por ninguém. O convite à fortaleza interior. Feche os olhos por um instante e imagine Epiteto, um homem simples, mancando por causa de uma perna fraturada, vivendo sem luxos, sem status, sem poder. Agora perceba, esse homem, que aparentemente não tinha nada, possuía tudo. Ele havia conquistado aquilo que a maioria de nós passa a vida inteira buscando. Uma mente serena. Um coração leve. Uma liberdade que nenhum decreto poderia tirar. E talvez seja essa a lição mais importante de Epiteto para nós. Não precisamos de um mundo perfeito para sermos livres. Precisamos apenas aprender a governar a nós mesmos. Capítulo 3. Sêneca. A serenidade em meio à tempestade do poder e da morte. Não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Sêneca. O nascimento de um espírito inquieto. Sêneca nasceu no ano 4 a.C., em Córdoba, na Espanha, a atual Córdoba, na Espanha. Desde cedo, mostrou uma mente brilhante e insaciável. Seu pai, um retórico famoso, o educou nas artes da palavra, mas o jovem Sêneca buscava mais do que argumentos, queria entender a alma humana. A saúde frágil o acompanhou desde a infância. Sofria com crises respiratórias tão severas que, em certos períodos, esteve à beira da morte. Talvez por isso, desde cedo, desenvolveu uma consciência aguda da finitude da vida.
Enquanto muitos jovens romanos se perdiam na superficialidade, Sêneca buscava respostas para perguntas que a maioria evitava. Por que tememos tanto a morte? Por que nos apegamos ao que sabemos ser passageiro? Como viver bem sabendo que, um dia, tudo se perderá? Essas perguntas o acompanhariam até o último suspiro. A ascensão ao poder. Roma era uma cidade de contrastes: virtude e corrupção, sabedoria e violência, filosofia e poder. Sêneca chegou cedo à política, ocupando cargos importantes no Senado e conquistando a reputação de orador brilhante. Mas o destino o colocaria no centro de um jogo perigoso: a corte imperial. Em um golpe do acaso, Sêneca se tornou tutor e conselheiro do jovem Nero. Imagine um filósofo estoico, defensor da serenidade, educando um dos homens que se tornaria um dos imperadores mais cruéis da história. Era uma tarefa impossível. Por um tempo, acreditou que poderia moldar o caráter de Nero com os princípios estoicos: autocontrole, moderação, virtude. E, durante os primeiros anos, conseguiu conter os impulsos do imperador. Roma viveu um breve período de estabilidade sob sua influência. Mas, à medida que Nero se consolidava no trono, a sombra do poder absoluto o devorava. O que se seguiu foi uma sucessão de excessos, intrigas e crimes. E Sêneca, o filósofo, se viu preso numa teia que ameaçava sua alma. Entre a filosofia e a ambição. A história de Sêneca é complexa porque revela a contradição humana. Enquanto pregava o desapego e a serenidade, acumulava riqueza e prestígio. Enquanto defendia a liberdade interior, permanecia ao lado de um imperador cada vez mais tirânico. Os críticos o acusam de hipocrisia. Mas Sêneca nos ensina algo muito mais profundo. Ser humano é viver em conflito entre o que sabemos ser certo e o que conseguimos fazer. Quantas vezes sabemos que deveríamos agir de um jeito, mas fazemos o oposto? Quantas vezes pregamos virtude e cedemos à conveniência? Quantas vezes dizemos que buscamos serenidade, mas nos prendemos ao que nos perturba? Sêneca viveu esse dilema na pele. E, em vez de negar suas contradições, escreveu sobre elas com uma honestidade brutal. As Cartas da Alma. Seus textos mais conhecidos estão reunidos nas Cartas a Lucílio, uma série de reflexões íntimas, quase conversas com um amigo distante. Nelas, Sêneca não escreve como um mestre inatingível, mas como um companheiro de caminhada, alguém que erra, sofre e tenta aprender com a própria dor. Em uma dessas cartas, diz: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida inteira. É impossível ler essa frase sem sentir um choque de realidade. Vivemos como se o tempo fosse infinito, adiando sonhos, afetos e decisões para um amanhã que nunca chega. Sêneca nos lembra que o amanhã é uma promessa frágil demais para carregar nossas esperanças. O confronto com a morte. O destino de Sêneca tomou um rumo trágico quando Nero, tomado pela paranoia, começou a eliminar todos os que considerava ameaça ao seu poder. O filósofo, que um dia fora seu mentor, caiu em desgraça. Acusado de conspiração, foi condenado à morte. E aqui vemos a verdadeira prova do estoicismo. Sêneca poderia ter implorado, resistido, se rebelado. Mas escolheu aceitar. Não com resignação covarde, mas com serenidade consciente. Retirou-se para sua casa, reuniu os amigos e a família, e, com uma calma que assombra os historiadores, bebeu o veneno que lhe foi dado. Seus últimos momentos são um dos episódios mais comoventes da filosofia. Confortou os amigos que choravam. Lembrou-lhes que a morte não é um inimigo, mas uma consequência natural da vida. Partiu sem medo, fiel aos princípios que sempre buscou viver. Ele nos deixou, mas deixou também um convite. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. O espelho para os nossos dias. Vivemos como se fossemos eternos. Guardamos palavras de amor para depois. Adiamos sonhos para quando houver tempo. Ignoramos o fato de que cada segundo que passa não volta mais. Sêneca não nos pede pressa, pede presença. Ele nos convida a viver como quem sabe que a vida é breve, e, justamente por isso, preciosa. No mundo moderno, cercados por distrações e excesso de estímulos, perdemos a capacidade de estar aqui, agora. Mas, se aprendermos com Sêneca, descobriremos que o tempo é o nosso bem mais valioso, e que vivê-lo com consciência é o maior ato de sabedoria. Sêneca e nós. Talvez nunca ocupemos o Senado de Roma. Talvez não sejamos conselheiros de imperadores. Mas carregamos dilemas parecidos com os de Sêneca. A pressão do sucesso. O medo do fracasso. A dificuldade de conciliar o que acreditamos com o que fazemos.
Sêneca nos mostra que não precisamos ser perfeitos para buscar a sabedoria. Precisamos apenas ter coragem de olhar para dentro. E, quando fazemos isso, algo muda para sempre. Não vivemos mais para agradar ao mundo. Vivemos para estar em paz conosco mesmos. O legado da serenidade. Sêneca não deixou monumentos, mas deixou palavras que ecoam até hoje. Ele nos lembra que a vida é breve demais para desperdiçá-la. O medo da morte nos rouba a própria vida. A paz não está no que possuímos, mas no que conseguimos viver sem. Seus escritos são um chamado urgente para quem vive sufocado por expectativas e obrigações. Aprenda a viver antes que o tempo leve embora a chance de viver. Capítulo 4. O que os estoicos sabiam sobre a dor, o tempo e o destino, e o que nós esquecemos. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Epiteto. O paradoxo do sofrimento. Desde os tempos antigos, o ser humano tenta escapar da dor. Fugimos dela como quem foge de um incêndio, como se a vida perfeita fosse aquela em que nada nos fere. Mas os estoicos viam de outra forma. Não é a dor que nos destrói, é a resistência a ela. Marco Aurélio perdeu filhos, enfrentou epidemias e viveu entre guerras. Epiteto carregou no corpo a marca da escravidão e de uma perna quebrada. Sêneca enfrentou traições, exílios e a própria condenação à morte. Todos sofreram, mas nenhum deles permitiu que o sofrimento os definisse. Para os estoicos a dor não é um castigo, mas um convite. Para olhar para dentro, para descobrir forças escondidas, para separar o que podemos controlar do que jamais controlaremos. Hoje, vivemos anestesiados. Tememos qualquer desconforto, evitamos confrontos, buscamos atalhos para não sentir. Mas, ao tentar eliminar a dor da vida, acabamos eliminando também o significado da vida. A arte de interpretar o mundo. Epiteto dizia: o que nos fere não são os fatos, mas os juízos que fazemos sobre eles. A realidade é silenciosa. É a nossa mente que grita. Quando alguém nos critica, não é a crítica que nos destrói, mas o que acreditamos sobre nós mesmos. Quando a vida muda de forma inesperada, não é a mudança que nos paralisa, mas o medo que projetamos sobre o futuro. Para os estoicos, o poder da liberdade está na interpretação. Eles nos convidam a mudar a pergunta que fazemos diante dos desafios. Não porque isso aconteceu comigo, mas o que posso fazer com o que aconteceu? Essa mudança de perspectiva parece simples, mas pode alterar todo o curso da nossa vida. O tempo que escapa por entre os dedos. Sêneca nos deixou uma das reflexões mais perturbadoras sobre a vida. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Vivemos como se fossemos eternos, como se houvesse sempre mais um amanhã. Guardamos palavras para depois. Adiamos sonhos para quando houver tempo. Mas o tempo não espera. Marco Aurélio lembrava-se disso todos os dias. Em suas meditações, escreveu: você pode sair da vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, pensa e diz. Parece uma frase sombria, mas é o oposto. É um chamado à urgência da presença. Quando compreendemos a brevidade da vida, aprendemos a viver com intensidade cada instante. Hoje, somos prisioneiros de um relógio invisível. Corremos, nos cobramos, acumulamos compromissos, mas raramente paramos para viver o agora. Os estoicos nos lembram que o tempo é o bem mais precioso, e que o verdadeiro desperdício não está na morte, mas na vida não vivida. O destino e a aceitação. Entre todos os mistérios da existência, um deles sempre inquietou a humanidade. O quanto somos livres e o quanto somos levados pelo destino. Para os estoicos, há uma harmonia invisível que governa o universo. Chamavam-na de Logos. Não importa o nome que damos, destino, providência, acaso. O que importa é que não controlamos tudo. Mas aqui está o paradoxo. A liberdade verdadeira nasce quando aceitamos aquilo que não podemos mudar. Epiteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e viverá em paz. Isso não é conformismo. É coragem. É entender que, enquanto o mundo muda fora do nosso alcance, temos poder absoluto sobre o que acontece dentro de nós. O que esquecemos? Os estoicos sabiam que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. O tempo é curto, mas é suficiente se soubermos usá-lo. O destino pode ser imutável, mas a nossa atitude diante dele é sempre livre. Nós,
No entanto, esquecemos. Esquecemos que a felicidade não está nas circunstâncias, mas na forma como as atravessamos. Esquecemos que cada momento é irrepetível. Esquecemos que a vida é feita de perdas, e que justamente por isso ela é preciosa. Um convite à vida plena. Respire fundo. Por um instante, esqueça os compromissos, as cobranças, o ruído ao redor. Sinta-o agora. Este segundo que passa não voltará mais. O estoicismo não é uma filosofia sobre suportar a vida, é uma filosofia sobre aprender a vivê-la. Ele nos ensina que, ao aceitarmos o que não controlamos e ao valorizarmos o que temos, encontramos algo que nenhum poder externo pode dar. Uma paz que ninguém pode roubar. E, talvez, seja exatamente isso que buscamos hoje. Capítulo 5. Exercícios estoicos profundos. Como treinar a mente e o coração para a serenidade. Não controlamos os ventos, mas podemos ajustar as velas. Sêneca. Filosofia como prática, não teoria. Quando ouvimos falar de filosofia, pensamos em livros antigos, conceitos abstratos e debates acadêmicos. Mas, para os estoicos, a filosofia não era sobre pensar, era sobre viver. Eles não buscavam respostas para impressionar os outros, mas ferramentas para enfrentar a dor, a perda, o medo e a incerteza. Por isso, criaram exercícios diários, práticas mentais e espirituais capazes de fortalecer a alma diante do que a vida traz. Hoje, vamos conhecer alguns desses exercícios. Mas não apenas como técnicas. Vamos mergulhar no coração deles, entendendo por que funcionam e como transformam a nossa relação com o mundo. O exercício do controle. O que depende de mim. Epiteto repetia incansavelmente. Algumas coisas dependem de nós. Outras, não. Este é o primeiro exercício do estoicismo, distinguir o que está sob o nosso controle. Pegue um papel. Divida-o ao meio. De um lado, escreva tudo o que depende de você. Suas escolhas. Suas palavras. Suas ações. A forma como interpreta os acontecimentos. Do outro lado, escreva o que não depende de você. A opinião dos outros. O futuro. A saúde dos que ama. A morte. Olhe para essa lista. Agora, pergunte-se: quanto da sua energia tem sido gasta tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos? O segredo do estoicismo não está em mudar o mundo, mas em redirecionar a energia para aquilo que realmente podemos transformar. O memento mori, o lembrete da morte. Poucos ensinamentos estoicos são tão incompreendidos quanto o memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. À primeira vista, parece sombrio. Mas, para os estoicos era um chamado à vida. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você pode sair da vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, pensa e diz. Todos os dias, Marco acordava lembrando-se da fragilidade da existência. Isso não o paralisava. Ao contrário, o impulsionava a viver com presença. Hoje, vivemos como se o tempo fosse infinito. Adiamos encontros, guardamos palavras, empurramos sonhos para um amanhã que pode nunca chegar. O memento mori nos convida a olhar para o relógio da vida com novos olhos. Cada instante é um presente que não se repetirá. A premeditatio malorum, ensaiar as perdas. Outro exercício poderoso era a premeditatio malorum, ou premeditação dos males. Os estoicos acreditavam que grande parte do nosso sofrimento vem do choque entre expectativa e realidade. Por isso, treinavam a mente para antecipar os desafios. Epiteto imaginava a perda de tudo o que possuía. Marco Aurélio refletia sobre a morte dos entes queridos. Sêneca meditava sobre o exílio e a injustiça. À primeira vista, pode parecer mórbido, mas o objetivo era oposto. Quando aceitamos a possibilidade da perda, deixamos de viver com medo dela. Esse exercício ensina algo precioso. Quanto mais compreendemos que nada nos pertence para sempre, mais profundamente conseguimos amar o que temos agora. O diário estoico. A conversa com a própria alma. Sêneca tinha um hábito noturno que pode transformar vidas. Todas as noites, revisava o dia em silêncio. Perguntava a si mesmo: onde agi com virtude? Onde falhei? Onde posso melhorar amanhã? Essa prática era um espelho. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas podia aprender com ele. No mundo moderno, vivemos em um ritmo tão acelerado que raramente paramos para refletir sobre o que fazemos. Um diário estoico não precisa ser longo, basta um diálogo honesto com a própria consciência. É o ato de sentar-se consigo mesmo e perguntar:
Hoje, fui quem quero ser. A disciplina do desapego. Outro exercício central no estoicismo era a prática diária do desapego. Não se trata de frieza ou indiferença, mas de liberdade emocional. Epiteto dizia: não chame nada de seu. Tudo que você possui, possui apenas por empréstimo. Pense nisso. Nada, absolutamente nada, nos pertence para sempre. Nem os bens, nem as pessoas, nem o corpo, nem o próprio tempo. Quando compreendemos isso, algo curioso acontece. Começamos a valorizar mais profundamente tudo o que temos hoje. O desapego estoico não nos afasta da vida. Ele nos aproxima dela, porque aprendemos a amar sem agarrar, a viver sem exigir, a ser grato sem querer controlar. O silêncio voluntário. Os estoicos também praticavam o silêncio como forma de fortalecimento interior. Marco Aurélio passava longos períodos retirando-se do barulho da corte para refletir. Sêneca dizia: nada é mais poderoso do que um homem que aprendeu a se bastar. Experimente escolher um momento do seu dia para desconectar-se completamente. Sem notícias. Sem redes sociais. Sem notificações. Sente-se em silêncio, respire, ouça os próprios pensamentos. É desconfortável no início, porque nos confronta com tudo aquilo que tentamos evitar. Mas, pouco a pouco, descobrimos que não precisamos fugir do silêncio, precisamos aprender a habitá-lo. A disciplina do amor fati. Por fim, um dos exercícios mais desafiadores do estoicismo, amor fati, ou amor ao destino. Não se trata apenas de aceitar o que acontece, mas de amar o que acontece. Mesmo as perdas, mesmo as dores, mesmo os caminhos que não escolhemos. Os estoicos viam o universo como uma teia perfeita, onde cada fio tem um papel essencial, inclusive os que nos parecem injustos. Epiteto dizia: não peça que os acontecimentos sejam como deseja. Deseje que sejam como são. Praticar o amor fati é abandonar a luta contra a vida e aprender a dançar com ela. É entender que tudo o que nos acontece, inclusive o que dói, é parte daquilo que nos forma. A transformação silenciosa. Os exercícios estoicos não são mágicos. Eles não prometem eliminar a dor, nem evitar perdas, nem controlar o futuro. O que eles oferecem é mais valioso: a capacidade de permanecer inteiro em meio ao caos. E ao treinar a mente e o coração com essas práticas, descobrimos uma serenidade que não depende das circunstâncias. É como se construíssemos, dentro de nós, uma fortaleza invisível, um espaço que ninguém pode invadir, onde a paz não pode ser roubada. Capítulo 6. Como encontrar paz interior sem depender do mundo externo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. O vazio que tentamos preencher. Vivemos em uma era de excessos. Excesso de informações. Excesso de estímulos. Excesso de desejos. Corremos de um objetivo para outro, acreditando que a próxima conquista trará, finalmente, a paz que buscamos. Quando conseguir o emprego dos sonhos. Quando encontrar a pessoa certa. Quando tiver mais dinheiro, mais status, mais segurança. Mas quando alcançamos aquilo que tanto desejamos, logo surge um novo vazio. E recomeçamos a corrida, como quem persegue um horizonte que nunca se aproxima. Os estoicos conheciam bem esse dilema humano. Eles sabiam que a felicidade baseada no que está fora de nós é frágil, instável, efêmera. Sêneca dizia: não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja muito. A ilusão do controle externo. Grande parte da nossa angústia nasce do desejo de controlar o incontrolável. Queremos que o mundo se ajuste às nossas expectativas. Queremos que as pessoas nos tratem como acreditamos merecer. Queremos que a vida siga o roteiro que escrevemos para ela. Mas a realidade não se curva à nossa vontade. Podemos perder um emprego, um relacionamento, a saúde, a estabilidade. Tudo aquilo que acreditávamos ser sólido pode desaparecer em um instante. Epiteto nos lembra: o que te perturba não são os acontecimentos, mas as opiniões que tens sobre eles. Isso significa que não é o mundo que nos tira a paz, somos nós que a entregamos. Cada vez que colocamos nossa felicidade nas mãos de fatores externos, nos tornamos reféns do acaso. A fortaleza invisível. Para os estoicos, a verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas na capacidade de permanecer inteiro mesmo quando tudo parece desmoronar. Eles acreditavam que cada ser humano carrega dentro de si uma fortaleza invisível, um espaço que nada nem ninguém pode invadir.
Marco Aurélio escrevia para si mesmo: encontre repouso no interior da sua mente. Permanece em ti. Esse retorno a si mesmo é uma das práticas mais poderosas do estoicismo. É o convite para criar um espaço íntimo onde possamos existir sem sermos arrastados pelas tempestades do mundo. Hoje, essa fortaleza é mais necessária do que nunca. Vivemos cercados por barulhos, distrações e comparações. Cada notificação, cada crítica, cada notícia pode nos abalar. Mas, se cultivarmos essa fortaleza, descobrimos que o caos pode rugir lá fora sem invadir a nossa paz. A aceitação que liberta. Uma das ideias mais transformadoras do estoicismo é também uma das mais difíceis de viver: aceitar o que não podemos mudar. Não se trata de resignação, mas de liberdade. Epiteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e viverá em paz. Aceitar não é desistir. É parar de lutar contra o impossível para investir energia naquilo que está ao nosso alcance. Nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas ações. A verdadeira serenidade nasce quando paramos de resistir ao que é e começamos a trabalhar com a realidade, e não contra ela. O silêncio como medicina. Os estoicos compreendiam que o excesso de ruído externo nos afasta da paz interna. Por isso, praticavam o silêncio voluntário. Sêneca dizia: o maior bem é poder viver consigo mesmo. Experimente, por alguns minutos, desligar o telefone, fechar os olhos e apenas respirar. No início, o silêncio pode parecer desconfortável. Ele nos confronta com pensamentos que tentamos evitar. Mas com o tempo, aprendemos que o silêncio não é vazio, é espaço. Nesse espaço, reencontramos o essencial. Quem somos? O que realmente importa? Onde queremos colocar a nossa energia? O paradoxo da liberdade. Os estoicos ensinavam um paradoxo que parece quase impossível de aceitar. Quanto menos precisamos do mundo, mais livres nos tornamos. Isso não significa viver isolado ou rejeitar tudo que a vida oferece. Significa aprender a não depender emocionalmente do que é passageiro. Podemos amar profundamente alguém e, ainda assim, aceitar que não temos posse sobre essa pessoa. Podemos apreciar os bens que conquistamos, mas saber que eles não definem quem somos. Podemos sonhar e planejar, mas sem condicionar a nossa paz ao resultado. Essa liberdade não é frieza, é maturidade emocional. Ela nos permite viver de forma mais plena, porque não somos mais prisioneiros do medo de perder. A paz como escolha diária. Encontrar paz interior não é um acontecimento único. É uma decisão diária. Todos os dias, seremos desafiados por notícias que não gostaríamos de ouvir, por comportamentos que nos ferem, por expectativas que não se cumprem. A pergunta estoica é: o que faremos com isso? Não controlamos o que chega até nós, mas sempre controlamos como escolhemos responder. Essa consciência muda tudo. De vítimas do acaso, nos tornamos autores da nossa própria experiência. O convite à serenidade. Feche os olhos. Respire fundo. Pense em tudo o que hoje te preocupa. Agora, pergunte-se: o que, de tudo isso, depende realmente de mim? A maior parte das respostas estará fora do seu controle. E isso é libertador. Porque, quando paramos de tentar controlar o incontrolável, sobra espaço para o que realmente importa. Cultivar a virtude. Amar com presença. Viver com consciência. A paz interior não é algo que o mundo pode dar. E, por isso mesmo, o mundo também não pode tirá-la. Capítulo 7. O estoicismo e a arte de viver com leveza. Como soltar o peso que não te pertence. A vida é leve para quem carrega apenas o que lhe pertence. Inspirado em Epiteto. O fardo invisível. Vivemos carregando mais do que podemos suportar. Carregamos a culpa por erros passados, o medo do futuro, a expectativa dos outros, a necessidade de agradar, o peso das nossas comparações. O problema é que, muitas vezes, esse peso não é nosso. É como tentar atravessar um deserto levando nas costas malas cheias de pedras que alguém colocou lá, e que, por hábito ou medo, continuamos carregando. Os estoicos sabiam que a vida se torna insuportável não pelo que acontece, mas pelo que acumulamos dentro de nós. Sêneca dizia: somos mais atormentados pela imaginação do que pela realidade. Quantas das suas dores são reais? E quantas são projeções, memórias, fantasmas que você alimenta sem perceber? A ilusão de carregar o mundo.
Uma das maiores causas de sofrimento, para os estoicos, é querer controlar o que está além de nós. Assumimos responsabilidades que nunca foram nossas. A opinião dos outros. O destino dos que amamos. As escolhas que não estão nas nossas mãos. Epiteto dizia: você é invencível quando aprende a não lutar batalhas que não te pertencem. Pense por um instante. Quantas vezes você se culpa por decisões que nunca poderia controlar? Quantas vezes tentou salvar alguém que não queria ser salvo? Quantas vezes buscou reconhecimento de pessoas que nunca poderiam te dar? Soltar o peso que não é seu não é indiferença. É respeito por si mesmo. É compreender que, para caminhar longe, precisamos viajar leves. O desapego como ato de amor. O desapego estoico não significa frieza. Pelo contrário, é o caminho para amar de forma mais profunda. Quando entendemos que nada nos pertence para sempre, nem as pessoas, nem os bens, nem os momentos, passamos a valorizar o que temos agora, sem a ilusão de posse. Sêneca dizia: tudo o que temos é emprestado pelo tempo. Pense em quem você ama. Se soubesse que esse instante juntos é único, como olharia para essa pessoa? O desapego nos ensina a viver com presença, porque sabemos que cada segundo é insubstituível. As expectativas que nos esmagam. Outro peso que carregamos vem das expectativas irreais, nossas e dos outros. Queremos que a vida seja linear, justa, previsível. Queremos que as pessoas ajam como gostaríamos. Queremos que o futuro siga exatamente os nossos planos. Mas o mundo não negocia com os nossos desejos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você não pode controlar os acontecimentos, apenas como responde a eles. Quanto mais nos apegamos ao que deveria ser, mais sofremos com o que é. O estoicismo nos convida a trocar a resistência pela aceitação. Viver o que está diante de nós, em vez de viver brigando com a realidade. O exercício da leveza. Experimente fazer este exercício estoico. 1. Pegue um papel e anote tudo o que hoje te preocupa. 2. Dívida em 2 colunas. Na primeira escreva o que depende de você. Na segunda, o que não depende. 3. Agora leia apenas a segunda coluna e diga em silêncio: solto o que não me pertence. No início parece simples demais para funcionar. Mas, com o tempo, você começa a sentir o impacto. O coração fica mais leve. A mente se aquieta. A energia volta para o que pode ser transformado. É um exercício de libertação silenciosa. O silêncio do essencial. A leveza também vem do silêncio interior. Vivemos num mundo onde tudo nos chama. Opiniões, cobranças, urgências. Se não cuidarmos, a vida se torna um ruído constante, e acabamos esquecendo quem somos. Os estoicos buscavam deliberadamente momentos de recolhimento. Sêneca dizia: quem está em paz consigo mesmo não precisa da aprovação do mundo. No silêncio, descobrimos o essencial, o que realmente importa, o que podemos deixar ir, o que somos, além do que os outros pensam. A paz não nasce do que acumulamos, mas do que conseguimos soltar. O leve não é frágil. Viver com leveza não é viver sem responsabilidades, sem vínculos ou sem profundidade. Ao contrário do que parece, a leveza estoica é força. Porque quem precisa controlar tudo vive tenso, ansioso, vulnerável. Mas quem aprende a aceitar o que vem e soltar o que vai se torna inabalável. É como uma árvore que se curva com o vento sem quebrar. O leve não é frágil. O leve é resiliente. Um convite à liberdade. Respire fundo. Feche os olhos. Pense no que hoje te pesa. Agora pergunte-se: o que, de tudo isso, realmente me pertence? Talvez você descubra que carrega dores, culpas e expectativas que nunca foram suas. Talvez perceba que a paz não está em ter mais, mas em precisar de menos. Os estoicos nos mostram que a vida se torna mais plena quando aprendemos a caminhar sem correntes. Porque, no final, a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, mas em não deixar que o mundo mude quem somos. Capítulo 8. O silêncio estoico. A força de dizer menos e sentir mais. Nunca perca tempo discutindo com os outros como um homem bom deve ser. Seja um. Marco Aurélio. O barulho do mundo e o barulho de dentro. Vivemos cercados por barulhos. Barulho de vozes, de opiniões, de notícias, de notificações. Barulho do trânsito, das redes sociais, das comparações. Mas há um barulho ainda mais ensurdecedor, o que carregamos dentro.
Nossa mente nunca se cala. Ela revive o passado, antecipa o futuro, julga o presente. E, sem perceber, nos tornamos estranhos para nós mesmos. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que, enquanto a mente estiver cheia de ruídos, não há espaço para ouvir o essencial. Por isso, buscavam o silêncio. Não o silêncio do mundo, mas o silêncio da alma. O silêncio como resistência. Em Roma, falar demais podia custar a vida. Sêneca, conselheiro de imperadores, sabia disso melhor do que ninguém. Aprendeu cedo que a palavra precipitada é uma armadilha. Ele dizia: a palavra dita é senhora de quem a ouve, mas escrava de quem a pronuncia. O silêncio estoico não é covardia. É força. É a escolha consciente de não reagir ao impulso imediato, de não se deixar arrastar pela raiva, pela vaidade ou pelo orgulho. Epiteto reforçava: seja mais do que fala. Fale menos do que pensa. O silêncio, para os estoicos, era uma forma de liberdade. Ninguém pode manipular aquilo que você não revela. O poder de ouvir. Silenciar não é apenas deixar de falar, é aprender a ouvir de verdade. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, passava longas horas em escuta. Escutava conselheiros, soldados, servos, filósofos. Não por submissão, mas por sabedoria. Ninguém aprende enquanto fala. O aprendizado nasce no silêncio. Hoje, vivemos na era das respostas rápidas, das opiniões instantâneas. Somos incentivados a reagir, comentar, rebater, como se o valor da nossa existência estivesse na nossa voz ser ouvida. Mas os estoicos nos lembram que, muitas vezes, é no silêncio que a verdade se revela. Escutar o outro, escutar o mundo, escutar a si mesmo. Essa é uma das habilidades mais raras e valiosas que podemos cultivar. O silêncio que protege a paz. Grande parte da nossa ansiedade nasce da necessidade de explicar tudo, justificar tudo, provar tudo. Vivemos na defensiva, respondendo críticas, tentando convencer, buscando aprovação. Mas para os estoicos, isso é entregar o próprio poder. Eles entendiam que a paz interior começa quando paramos de lutar batalhas desnecessárias. Epiteto dizia: se alguém te chama de tolo e isso te fere, não é ele quem te insultou, foi você quem aceitou o insulto. O silêncio, aqui, é um escudo invisível. Não reagir a provocações não é fraqueza, é soberania sobre si mesmo. É escolher não permitir que o outro dite o seu estado de espírito. O silêncio interior. Há um silêncio mais profundo do que a ausência de palavras, o silêncio interno. Sêneca dedicava longas horas à introspecção. Recolhia-se para refletir sobre as próprias falhas, as próprias virtudes, os próprios limites. Esse diálogo íntimo, silencioso, era seu verdadeiro templo. Hoje esquecemos como é ficar sozinhos com os nossos pensamentos. Tememos o silêncio porque ele nos confronta com perguntas que evitamos. Quem somos quando ninguém está olhando? O que realmente buscamos? O que estamos dispostos a abandonar para viver em paz? Mas é nesse espaço silencioso que nasce a clareza. E a clareza é a raiz da serenidade. Exercícios estoicos para cultivar o silêncio. Os estoicos usavam práticas simples, mas transformadoras, para fortalecer o hábito do silêncio. Pausa consciente. Antes de responder, respire. Pergunte-se: minhas palavras vão trazer paz ou conflito? Se a resposta for conflito, talvez o silêncio seja mais sábio. 2. Retiro interno. Reserve, todos os dias, ao menos 5 minutos para ficar em silêncio absoluto. Feche os olhos, respire e observe os próprios pensamentos sem julgá-los. Esse simples ato fortalece a mente como poucas coisas. 3. Escuta ativa. Em conversas, pratique ouvir sem preparar a resposta enquanto o outro fala. Apenas escute, de verdade. Muitas vezes, a sabedoria está em compreender, não em rebater. O silêncio como caminho para a liberdade. O mundo moderno nos ensina que falar é poder. Mas os estoicos sabiam que o verdadeiro poder está no que escolhemos não dizer. Quando aprendemos a silenciar, o outro perde o controle sobre nossas reações. As críticas perdem força. A opinião alheia deixa de nos dominar. O silêncio nos devolve a posse sobre nós mesmos. Convite ao silêncio. Respire fundo. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine que o mundo ao redor se cala. Sem notificações, sem expectativas, sem julgamentos. Sinta o peso que sai dos ombros. Perceba como, no silêncio, você não precisa provar nada, defender nada, conquistar nada. Nesse espaço,
Tudo que você já é suficiente. Talvez seja isso que Marco Aurélio queria dizer quando escreveu: a alma encontra repouso em si mesma. Capítulo 9. Entre o caos e a ordem. Como os estoicos enfrentavam o imprevisível. A dificuldade mostra quem somos. Epiteto. A tempestade inevitável. Nenhuma vida está livre de tempestades. Podemos planejar, calcular, nos preparar, mas, em algum momento, o inesperado chega. Um diagnóstico. Um término. Uma perda irreparável. Um futuro que muda de direção em um único instante. Para a maioria de nós, isso significa medo, desorientação, colapso. Mas os estoicos viam a vida sob outra lente. Eles sabiam que o imprevisível não é uma exceção, é a própria regra. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não espere que o mundo seja gentil com você. Ele é como é, não como você gostaria que fosse. Aceitar isso não elimina a dor, mas nos prepara para não sermos destruídos por ela. O encontro com o incontrolável. O estoicismo nasce de uma pergunta simples, mas imensa. O que, diante do caos, ainda depende de mim? Epiteto, um ex-escravo, sabia bem a resposta. Viveu humilhações, violência, pobreza extrema. E ainda assim, descobriu uma liberdade que ninguém podia tocar. Os acontecimentos estão fora do meu controle, mas a minha resposta a eles me pertence. Essa é a chave que separa a agonia da serenidade. Não controlamos o que chega, mas controlamos o que fazemos com o que chega. Hoje vivemos um paradoxo. Nunca tivemos tanto conhecimento, tanta tecnologia, tantas previsões, e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão vulneráveis ao inesperado. Basta uma ligação, uma mensagem, um exame médico para que todo o nosso roteiro mental se desfaça. Os estoicos nos lembram que preparar a alma é mais importante do que preparar os planos. A dança com a impermanência. Sêneca dizia: nada é nosso. Tudo é emprestado pelo tempo. Se entendêssemos isso de verdade, viveríamos com mais leveza. Mas resistimos. Tentamos segurar o que escapa por natureza. As pessoas que amamos. As certezas que construímos. A segurança que acreditamos ter. O caos dói porque nos lembra da impermanência. E, ao invés de aceitá-la, tentamos controlá-la. Mas os estoicos propõem um caminho diferente. Não lute contra a mudança. Aprenda a dançar com ela. Não porque seja fácil, mas porque é o único jeito de viver sem quebrar. Amor fati, amar o destino. Uma das ideias mais poderosas do estoicismo é o conceito de amor fati. Não apenas aceite o que acontece. Ame o que acontece. À primeira vista, isso parece impossível. Como amar uma perda? Como amar a dor? Como amar um destino que parece cruel? Mas o amor fati não é sobre gostar do sofrimento. É sobre compreender que cada evento, inclusive os difíceis, faz parte do nosso caminho. É sobre confiar que o que acontece não acontece contra nós, mas para nós, mesmo que ainda não possamos entender como. Epiteto dizia aos seus discípulos: não peça que as coisas sejam como deseja. Deseje que sejam como são, e encontrarás serenidade. Essa atitude muda tudo. De vítimas do acaso, nos tornamos participantes ativos do fluxo da vida. Preparar-se para o inesperado. Os estoicos não eram ingênuos. Eles se preparavam para as tempestades antes que chegassem. Usavam exercícios mentais para fortalecer a mente diante do imprevisto. Premeditatio malorum, a antecipação das perdas. Todos os dias, imaginavam cenários desafiadores, a perda de bens, de status, de saúde, de pessoas queridas. Isso não os tornava pessimistas, os tornava fortes. Distanciamento emocional, lembrar-se de que nada é eterno. Tudo o que temos hoje, os títulos, as relações, até o corpo, é temporário. Esse pensamento os ajudava a amar sem apego e a viver sem medo. Aceitação ativa, acolher os acontecimentos como parte do destino. Não resistir, mas agir com virtude diante do que não se pode mudar. Essas práticas transformavam a alma em uma espécie de porto seguro. As ondas poderiam ser violentas, mas o centro permanecia intacto. O caos como mestre. O que os estoicos sabiam, e que nós esquecemos, é que o caos pode ser um professor. Cada perda ensina sobre valor. Cada imprevisto revela nossa força. Cada dor nos aproxima daquilo que é essencial. Marco Aurélio dizia: o obstáculo no caminho torna-se o caminho.
Essa frase é um lembrete poderoso. O que dói, transforma. O que desafia, fortalece. O que interrompe, redireciona. O caos não vem para destruir, vem para revelar quem somos. Como viver entre o caos e a ordem? Talvez nunca possamos controlar o mundo, mas podemos criar ordem dentro de nós. Na forma como pensamos. Na forma como reagimos. Na forma como escolhemos viver, mesmo quando tudo desmorona. Os estoicos nos convidam a parar de exigir que o mundo seja estável e a começar a ser estáveis dentro de nós mesmos. É essa estabilidade interna que nos permite caminhar com leveza, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Um convite à coragem. Respire fundo. Pense em tudo o que hoje te preocupa. Agora pergunte-se: o que, de tudo isso, realmente depende de mim? Talvez você descubra que a maior parte da sua angústia está naquilo que não pode controlar. Soltar esse peso não é desistir, é recuperar a força que estava presa na resistência. O caos é inevitável, mas a desordem interna é opcional. Quando aprendemos a amar o destino e confiar no fluxo da vida, encontramos uma paz que nenhuma tempestade pode roubar. Capítulo 10. A mente inabalável. Como o estoicismo prepara você para qualquer tempestade. O que está no caminho torna-se o caminho. Marco Aurélio. Quando o chão desaparece. Todos nós, em algum momento, enfrentamos um dia que muda tudo. A ligação inesperada. O exame com resultado incerto. O término que não vimos chegar. A perda que não sabemos como suportar. Nesses momentos, sentimos o chão desaparecer. A vida parece se fragmentar. E, no meio desse caos, surge uma pergunta: como continuar? Os estoicos sabiam que não podemos controlar as tempestades, mas podemos escolher quem somos quando elas chegam. Epiteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. É aqui que nasce a mente inabalável, não na ausência de dor, mas na capacidade de permanecer inteiro mesmo quando tudo ao redor parece ruir. O segredo da preparação estoica. Os estoicos não esperavam o caos para buscar serenidade. Eles se preparavam todos os dias. Marco Aurélio, imperador de um dos maiores impérios da história, começava suas manhãs lembrando-se: hoje encontrarei pessoas ingratas, invejosas, egoístas e injustas. Ainda assim, não posso permitir que isso me roube a paz. Essa prática de antecipar desafios os tornava mais fortes. Não se trata de pessimismo, mas de realismo. A vida é imperfeita. As pessoas são imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Ao aceitar essa verdade antes dos acontecimentos, os estoicos entravam no dia preparados para acolher o que viesse, e não para lutar contra ele. Transformar o obstáculo em caminho. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Mas ele também sabia que nem sempre escolhemos os ventos. Às vezes, eles sopram contra nós. Às vezes, viram a nossa vida de cabeça para baixo. Para os estoicos, o segredo não é evitar os obstáculos, mas transformá-los. A doença ensina a valorizar o corpo. A perda ensina a valorizar o tempo. A crítica ensina a fortalecer a própria voz. Marco Aurélio resumiu essa sabedoria numa frase que atravessou os séculos: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Não escolhemos o que acontece, mas podemos escolher como usamos o que acontece. Essa mentalidade transforma crises em oportunidades de crescimento, e essa é a essência da mente inabalável. Exercícios estoicos para fortalecer a mente. A filosofia estoica não se resume a belas frases, é um treinamento diário. Aqui estão 3 práticas que os mestres usavam para cultivar uma mente sólida como rocha. 1. A visão de cima, o distanciamento cósmico. Imagine-se olhando para sua vida do alto, como se estivesse acima da terra. Veja suas preocupações atuais, contas, discussões, expectativas, do ponto de vista do universo. Perceba o quanto são pequenas diante da vastidão do tempo e do espaço. Essa prática ajuda a reduzir a ansiedade e colocar os problemas na perspectiva correta. 2. A dicotomia do controle. Todos os dias, reflita: o que depende de mim? O que não depende de mim? Invista toda a sua energia na primeira resposta e liberte-se da segunda. Isso cria clareza mental e evita desgastes desnecessários. 3. Amor fati. Amar o destino. Aceitar os acontecimentos é poderoso. Amá-los é transformador. Praticar o amor fati é lembrar-se:
diante de qualquer desafio. Se isso está aqui, faz parte do meu caminho. Vou acolher, aprender e seguir. O corpo pode cair, mas a mente não. Epiteto, que nasceu escravo, mancando por causa de uma perna fraturada, sabia bem que o corpo pode ser ferido, limitado, aprisionado. Mas ele dizia com serenidade: podem acorrentar minhas pernas, mas não a minha mente. Essa frase ecoa uma liberdade que poucos conhecem. Nada nem ninguém pode tocar a sua atitude interna. Nenhuma perda pode destruir o seu caráter. Nenhum caos pode invadir o espaço que você constrói dentro de si. A mente inabalável não é insensível. Ela sente, sofre, chora. Mas, enquanto tudo lá fora se desfaz, ela permanece firme no que pode controlar: a si mesma. A serenidade como disciplina. Engana-se quem pensa que paz interior é um dom natural. Para os estoicos, é uma disciplina, um treino diário, silencioso, paciente. Marco Aurélio repetia para si mesmo: se está fora do seu controle, não é um problema seu. Essa prática, feita todos os dias, pouco a pouco muda a forma como reagimos ao mundo. E quando menos percebemos, construímos um espaço interno tão sólido que nada pode nos derrubar. Um convite à firmeza interior. Respire fundo. Pense na maior tempestade que você já enfrentou. Talvez ainda esteja dentro dela. Agora pergunte-se: o que, disso tudo, ainda depende de mim? Solte o que não pode controlar. Segure firme o que está ao seu alcance. E a cada escolha, a cada pequeno passo, construa uma mente que permanece inteira, mesmo quando o mundo se fragmenta. Porque, no fim, a verdadeira liberdade não está em mudar os ventos, mas em aprender a navegar com eles. Capítulo 11. A vida breve. O que os estoicos sabiam sobre morte, tempo e eternidade. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Sêneca. O instante que escapa. O tempo passa. Passa quando dormimos, quando corremos, quando sofremos, quando adiamos. Passa enquanto planejamos viver. E, quando olhamos para trás, percebemos que boa parte da vida foi gasta não vivendo, mas esperando para viver. Sêneca, em sua obra sobre a brevidade da vida, nos alerta com uma clareza desconcertante. A vida não é curta. Nós é que a tornamos curta, desperdiçando-a. Corremos de um compromisso a outro, mergulhados em urgências, ansiedades, comparações, distrações. E esquecemos que cada segundo que passa nunca mais volta. O engano de viver para depois. Quantas vezes você já disse a si mesmo: quando eu conseguir isso, vou ser feliz. Quando tiver mais tempo, vou fazer o que amo. Quando tudo estiver resolvido, vou viver em paz. Mas esse depois nunca chega. Há sempre mais contas, mais demandas, mais medos, mais expectativas. E, quando percebemos, uma década se foi. Os estoicos chamavam essa armadilha de o adiamento da vida. Sêneca dizia: enquanto adiamos, a vida passa. Eles nos convidam a inverter a lógica. Não vivemos para um futuro imaginário, vivemos no presente real. O agora é o único lugar onde a vida acontece. A morte como conselheira silenciosa. A morte assusta porque nos lembra de tudo que não controlamos. Mas, para os estoicos, a morte não é um inimigo, é uma mestra silenciosa. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: pense constantemente na morte, para que jamais desperdice a vida. Essa prática, conhecida como memento mori, lembre-se de que vai morrer, não tem nada de mórbido. Pelo contrário, nos ajuda a priorizar o essencial. Nos lembra do valor do agora. Nos liberta das pequenas preocupações. Quando trazemos a morte para perto, paradoxalmente, passamos a viver mais intensamente. O que realmente importa. Imagine por um instante que hoje fosse o seu último dia. O que faria? Com quem estaria? O que diria? O que deixaria de lado? Os estoicos sabiam que a vida se transforma quando medimos cada decisão com essa pergunta. Sêneca dizia: aprendemos a viver quando aprendemos a morrer. Quando reconhecemos a nossa finitude, percebemos que muitas das nossas brigas são inúteis. Muitos dos nossos medos são exagerados. Muito do que acumulamos não tem valor real. O que sobra, então, é o que sempre importou: o amor, a virtude, a presença, a coragem de ser quem somos. Eternidade no instante.
Para os estoicos, a eternidade não está em quantos anos vivemos, mas em como vivemos cada instante. Epiteto ensinava: não é a morte que devemos temer, mas nunca ter começado a viver. A maioria de nós se preocupa em prolongar a vida, mas esquece de preenchê-la. A cada dia desperdiçado com distrações, ressentimentos e expectativas, perdemos a chance de viver algo eterno no presente. Quando damos valor ao instante, descobrimos que não precisamos de mais tempo, precisamos de mais presença. O exercício da finitude. Experimente este exercício estoico. 1. Ao acordar, lembre-se: sou mortal. 2. Pergunte a si mesmo: se este fosse o meu último dia, como eu viveria? 3. No final do dia, reflita: usei bem o tempo que me foi dado? Praticar isso não nos torna ansiosos, nos torna intencionais. A vida ganha peso. Cada palavra, cada gesto, cada escolha passa a carregar significado. A serenidade diante do fim. Sêneca, em seus últimos escritos, mostra uma serenidade quase impossível diante da morte. A morte não é um mal. O mal é viver sem nunca ter vivido. Os estoicos não buscavam controlar o inevitável. Eles buscavam estar prontos. E estar pronto não é ter todas as respostas, é viver de forma tão consciente que, quando o fim chegar, possamos dizer: eu vivi. Um convite para agora. Respire fundo. Sinta o tempo passando entre um batimento e outro do seu coração. Pense em tudo que, hoje, ocupa sua mente: preocupações, medos, expectativas. Agora, imagine-se olhando para isso do ponto de vista do último dia da sua vida. Quantas dessas coisas realmente importariam? Quais delas você levaria consigo? Talvez a resposta te mostre algo libertador. A maior parte do que te preocupa hoje não tem peso algum diante da eternidade. O estoicismo nos convida a viver inteiros, aqui e agora. Porque, no fim, a única eternidade possível está contida neste instante. Capítulo 12. O chamado da virtude. Como viver alinhado ao que realmente importa. Se quiseres ser invencível, não lute por aquilo que não depende de ti. Epiteto. O vazio das conquistas. Vivemos uma época em que somos incentivados a ter mais, conquistar mais, mostrar mais. Muitos acreditam que a felicidade está em ter mais dinheiro, acumular bens, alcançar status, receber reconhecimento. Mas quando conseguimos tudo isso, algo curioso acontece: ainda nos sentimos incompletos. O estoicismo nos lembra que isso ocorre porque confundimos posse com propósito. Sêneca dizia: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. O que buscamos, no fundo, não é ter mais, mas ser mais. E é nesse ponto que a virtude se torna essencial. O que os estoicos chamavam de virtude. Para os estoicos, virtude não tem relação com moralismo rígido ou regras externas. Virtude é viver alinhado com a nossa natureza mais elevada. É cultivar a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. Os 4 pilares que, segundo eles, sustentam uma vida plena. Sabedoria. Buscar compreender a vida e agir com clareza. Justiça. Tratar os outros com equidade, integridade e compaixão. Coragem. Enfrentar o que tememos, sem fugir da dor necessária. Temperança. Encontrar equilíbrio entre desejo e razão, prazer e responsabilidade. Marco Aurélio resumia assim: se não for correto, não faça. Se não for verdade, não diga. A virtude, portanto, é agir em consonância com o que é bom, justo e verdadeiro. Não para agradar os outros, mas para honrar quem somos. A liberdade que nasce da virtude. Os estoicos acreditavam que apenas o virtuoso é verdadeiramente livre. Por quê? Porque quem é guiado pelo desejo está preso ao que não controla. Quem depende do reconhecimento vive como refém da opinião alheia. Quem coloca a felicidade em coisas externas jamais terá paz. Epiteto, mesmo tendo vivido como escravo, dizia: você pode acorrentar meu corpo, mas não minha vontade. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em querer apenas o que está de acordo com a virtude. Quando nossas escolhas estão alinhadas ao que é essencial, nenhuma força externa pode nos tirar a serenidade. A coragem de viver de acordo com princípios. Viver com virtude exige coragem. Exige dizer não quando todos dizem sim. Exige manter a integridade quando seria mais fácil ceder. Exige escolher o caminho certo, não o caminho fácil.
Sêneca advertia: o que é certo raramente é popular. O que é popular raramente é certo. E essa coragem não nasce da rebeldia, mas da consciência de que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos sempre controlar quem escolhemos ser. A virtude como bússola no caos. O mundo moderno é confuso, caótico, cheio de distrações. Vivemos sob o bombardeio constante de informações, opiniões e pressões sociais. É fácil se perder, viver no automático, esquecer quem somos. Para os estoicos, a virtude é a bússola silenciosa que nos mantém no caminho certo. Ela nos lembra que não importa o que dizem sobre nós, mas o que fazemos. Não importa o que perdemos, mas quem nos tornamos. Não importa quanto tempo temos, mas como usamos cada instante. Quando tudo parece incerto, a virtude nos devolve o norte. Pequenas ações, grande transformação. Ser virtuoso não significa realizar grandes feitos heróicos. Significa agir com consciência nas pequenas escolhas diárias. Escolher ouvir quando seria mais fácil julgar. Ser justo, mesmo quando ninguém está olhando. Manter a palavra, mesmo que ninguém cobre. Tratar os outros com dignidade, mesmo quando não recebemos o mesmo em troca. A virtude não se mede no que falamos, mas no que fazemos quando ninguém está por perto. Exercício estoico para alinhar-se com a virtude. Experimente este exercício simples, mas poderoso. 1. De manhã, pergunte-se: quem eu quero ser hoje? 2. Durante o dia, diante de cada decisão, questione: isso está alinhado com os meus princípios? 3. À noite, reflita: hoje vivi de acordo com o que acredito? Pouco a pouco, esse hábito cria uma coerência interna que se torna indestrutível. O chamado silencioso. Feche os olhos por um instante. Pense em tudo que, até aqui, já ouviu dos estoicos. Sobre o tempo, o destino, o caos, a liberdade. Agora, pergunte a si mesmo: se hoje fosse o meu último dia, quem eu escolheria ser? Essa é a essência da virtude, viver de forma que, ao final, possamos olhar para trás com serenidade e dizer: fui fiel a mim mesmo. Honrei aquilo que realmente importa. No fim, não levaremos os títulos, os bens, as conquistas. Levaremos apenas quem nos tornamos. O chamado silencioso da vida plena. Não vivemos uma vida curta. Nós é que a encurtamos desperdiçando-a. Sêneca. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o silêncio entre um batimento e outro do seu coração. Perceba o milagre que é simplesmente estar vivo. Hoje caminhamos juntos pelos ensinamentos de Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca. Exploramos a força do silêncio, a leveza do desapego, a coragem diante do caos, a aceitação do destino, o valor do tempo e o poder da virtude. E talvez, no fundo, tenhamos descoberto algo simples e eterno. A verdadeira paz não está no mundo lá fora. Está no que escolhemos cultivar aqui dentro. Não podemos controlar o futuro. Não podemos impedir as perdas. Não podemos parar o tempo. Mas podemos escolher como viver cada instante. Podemos escolher quem somos diante do que nos acontece. Podemos escolher caminhar com serenidade, liberdade e coragem. Os estoicos nos mostram que a vida não precisa ser perfeita para ser plena. Ela só precisa ser consciente. Por isso, se algo neste vídeo tocou o seu coração, eu te convido a fazer 3 coisas. 1. Inscreva-se no canal Tesouros Estoicos, para que possamos continuar caminhando juntos nessa jornada de autoconhecimento, serenidade e liberdade interior. 2. Deixe um comentário compartilhando qual ensinamento mais falou com você hoje. 3. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz, coragem ou um novo olhar para a vida. Lembre-se, cada palavra que você escutou aqui só ganha força quando se torna ação. Não espere. A vida está acontecendo agora. Você não controla a duração da sua vida, mas controla a profundidade dela. Que possamos viver com leveza, com presença e com virtude. Que possamos encontrar, dentro de nós, um refúgio inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E que, no final, possamos olhar para trás e dizer, com serenidade: eu vivi.